Meus amigos, que a paz do Mestre Jesus esteja presente. Hoje nós vamos refletir sobre a mensagem de número 24, pelas obras, que nos foi trazida numa psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e que está no livro Fonte Viva. Antes de iniciarmos, que possamos nos unir a Maria, Mãe de Jesus, sentindo neste momento a sua presença, o seu carinho, a sua doçura, o seu amor. Vamos também nos ligando ao Mestre Jesus, este querido companheiro de nossa jornada, que vem cuidando de cada um de nós ao longo de todos os processos reencarnatórios que já usufruímos ao longo de nossa caminhada. Um mestre que esteve entre nós, que nos trouxe os ensinamentos, que nos deixou os ensinamentos através dos seus exemplos, que nos enviou o Consolador prometido através da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Pedimos, Mestre, que continue a olhar por nós e que possamos nos manter firmes e perseverantes em nossa caminhada. E com muita gratidão te pedimos, nos leve à presença do Pai. Este Pai amoroso, bondoso, caridoso, que nos dá a oportunidade desta encarnação. E gratos por este momento, nós vamos reverenciar o Pai dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair ante as tentações e liberta-nos do mal. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, nós iniciamos a nossa reflexão dando graças a Deus. Que assim seja. Vamos, como disse no início, refletir sobre a passagem 24 do livro Fonte Viva, pelas obras. Emmanuel, ele vem e nos traz vários esclarecimentos nesta lição, baseando-se na epístola de Paulo a 1 Tessalonicenses, que está no capítulo 5, versículo 13, que diz: e que o tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Emmanuel inicia seu auxílio ao nosso entendimento dizendo: essa passagem de Paulo na primeira epístola aos Tessalonicenses é singularmente expressiva para a nossa luta cotidiana. Está aqui se referindo a tudo aquilo que nós devemos fazer, que nós devemos procurar ao longo da nossa caminhada, do nosso dia a dia. Como é que nós deveríamos estar nos comportando? Como nós devemos compartilhar as nossas ações com o nosso próximo? Diz ainda: todos experimentamos a tendência de consagrar a maior estima apenas àqueles que leiam a vida pela cartilha dos nossos pontos de vista. O nosso devotamento é sempre caloroso para quantos nos exposem os modos de ver, os hábitos enraizados e os princípios sociais. Todavia, nem sempre nossas interpretações são as melhores, nossos costumes os mais nobres e nossas diretrizes as mais elogiáveis. Emmanuel, aqui nesta frase, neste parágrafo, nos diz que
a vida ela não tem uma cartilha exata para todos que vivem no mundo encarnado. Cada um tem a sua liberdade, o seu livre-arbítrio. Portanto, é difícil para nós querermos que o nosso próximo, que aquele que está ao nosso lado, faça exatamente a mesma coisa que nós fazemos, né? Não dá para trabalhar com o mesmo hábito, não dá para trabalhar com o mesmo princípio social, né? Porque cada um de nós está num estágio da sua evolução, está num momento da sua caminhada. Então, a gente precisa, né, respeitar, a gente precisa entender cada um desses companheiros que estão conosco. Nós precisamos, além disso, retirar as melhores lições que nos são apresentadas por esses companheiros. Lições que caminham no sentido do bem ou não. Se elas caminham no sentido do bem, na minha avaliação, devo assumi-las, devo encampá-las na minha jornada, para que faça sentido aquilo que eu levo adiante. E se elas não fazem sentido, se elas não batem com os meus princípios de sociais, com os meus modos de ver, com aquilo que eu acredito, eu devo fortalecer a minha caminhada com esses exemplos que aos nossos olhos, pelas nossas crenças, pela nossa formação, pela nossa instrução, não são adequadas, para que a gente não caia no erro de cometê-los. Aqui ele fala que devemos respeitar o livre-arbítrio de cada um. Continua Emmanuel dizendo, daí procede o impositivo de desintegração da concha do nosso egoísmo para dedicarmos nossa amizade e respeito aos companheiros. Não pela servidão afetiva com que se liguem ao nosso roteiro pessoal, mas pela felicidade com que se norteiam em favor do bem comum. Aqui, mais uma vez, ele só vem fortalecer o que a gente já viu e o que eu já falei. A gente precisa respeitar, a gente precisa se dedicar, né, a esse companheiro, entregando a ele a nossa amizade, o nosso respeito, dentro do maior companheirismo possível, para que a gente consiga ter uma vida equilibrada, para que a fidelidade se dê nessa relação, tá? E essa fidelidade em prol do quê? Em prol do bem comum, em prol da coletividade, daquela coletividade. Seja ela o nosso lar, seja ela o nosso trabalho material, seja ela o nosso mundo social, nosso círculo maior. Não importa, nós precisamos entender, deixar de lado o nosso egoísmo, não é? Porque quando eu deixo o meu egoísmo imperar, a única verdade que eu aceito é a minha, mas ela não é a única verdade. Ela até pode ser uma verdade dentro de um convívio, tá? Se eu me der por livre, por liberto, se eu respeitar, se eu aceitar, né? Se eu não me colocar acima de todos aqueles com quem eu convivo. Continua Emmanuel dizendo, se amamos alguém, então só pela beleza física, é provável encontraremos amanhã o objeto de nossa afeição a caminho do monturo. Se estimamos em algum amigo apenas a oratória brilhante, é possível esteja ele em aflitiva nudez dentro em breve. Então precisamos aqui tomar atenção, né,
porque não devemos ter admiração, não devemos amar apenas aqueles que se apresentam de uma forma bela, fisicamente falando. Devemos extrair desta pessoa aquilo que ela tem de mais belo dentro dela, aquilo que está em seu interior, aquilo que está em seu coração, aquilo que traz ela através dos seus sentimentos, através das suas ações. Né? Nós precisamos extrair isso para que possamos conviver em mais equilíbrio, né? E isso também não só com aquele ente querido, com aquele ente amado, nosso parente, né? O pai, a mãe, a esposa, os filhos, os irmãos, os primos, não. Com todos aqueles que pela nossa caminhada circulam. Nós devemos estimar essas pessoas, não apenas pela sua bela fala, porque é brilhante, porque é capacitado por formações, por instrução de alto nível, porque é doutor, porque é mestre. Não! Quantos não chegaram nem a completar o primeiro estágio da sua educação? Quantos mal sabem escrever o seu próprio nome? Quantos aí estão e que nos dão grandes exemplos, que nos trazem grandes ensinamentos? Tomemos atenção a esse aspecto. Tomemos atenção se não estamos dando apenas a guarida àqueles que têm uma oratória brilhante, que falam lindamente, que se colocam desta forma. Observemos. É importante olharmos tudo isso. Continua Emmanuel dizendo, se nos consagramos a determinada criatura, só porque nos obedeça cegamente, é provável estejamos provocando a queda dos outros nos mesmos erros em que temos incidido tantas vezes. Aqui Emmanuel diz o seguinte, nós não devemos ficar presos a uma determinada criatura, endeusar um determinado ser que está conosco, como se não existissem mais nenhuma pessoa ao nosso redor que nos desse condição de caminharmos na nossa jornada. Emmanuel pede para que a gente não faça isso, para que não sejamos cegos, porque a cegueira vai provocar uma queda lá na frente. E a gente pode estar passando para aquele que conosco convive o mesmo erro. E ele vai cair nisso, vai incidir nesse erro tantas vezes quantas essa situação se sequenciar. Precisamos atentar a isso, precisamos entender, precisamos não nos ligar de forma cega a ninguém, para que não cometamos o erro de não entendermos o que está ao nosso redor, aquilo que nos rodeia, aquilo que nos norteia, que nos leva numa caminhada de realizações, de boas ações. Emmanuel ainda continua dizendo que é imprescindível aperfeiçoar o nosso modo de ver e de sentir a fim de avançarmos no rumo da vida superior. Olha que beleza essa frase. Ele nos convida a uma vida superior, a uma vida elevada, né? Mas para isso ele nos orienta dizendo que há necessidade de a gente aperfeiçoar o nosso modo de ver e de sentir, né? Ou seja, precisamos nos instruir, precisamos conhecer aquilo que nos dá esta condição de elevação, de chegarmos a uma vida superior. E essa vida superior muito nos caminha não para o plano terreno, mas para a nossa caminhada no plano espiritual, evoluindo, caminhando pelos vários mundos
que nos são oferecidos por Deus. Sentir, mudar os sentimentos, passar a ter sentimentos nobres, não ter os sentimentos de raiva, os sentimentos de mágoa, não desejar o mal do próximo, querer o bem, querer que aquele que já está melhor do que nós continue melhor, continue cada vez melhor. Querer boas coisas para todos. Isso vai fazer a diferença no nosso avanço, no nosso progresso. Vai nos levar a uma condição de realização, rumo a uma vida superior. Afinal, todos nós queremos o que é melhor. Todos nós queremos um mundo feliz. Aprendamos. Mudemos o nosso modo de ver e de sentir as coisas para que isto ocorra. Não julguemos. Não julguemos para não sermos julgados. E Emmanuel fecha as orientações dizendo: busquemos as criaturas, acima de tudo, pelas obras com que beneficiam o tempo e o espaço em que nos movimentamos, porque um dia compreenderemos que o melhor raramente é aquele que concorda conosco, mas é sempre aquele que concorda com o Senhor, colaborando com Ele na melhoria da vida dentro e fora de nós. Mais uma vez, nós não somos os seres a serem respeitados e únicos. Não. Aquele que precisa desta consideração dentro do nosso sentimento, dentro do nosso pensamento, é o Senhor. Na figura do Senhor, representativamente para nós, Jesus. Precisamos nos espelhar em Jesus. Precisamos entender tudo aquilo que Ele veio fazer entre nós, para que a gente tenha benefícios no tempo e no espaço, né? Para que a gente se movimente, para que a gente compreenda melhor aquele que é o que precisamos compreender, que é Deus, e não aquele que convive conosco, porque Ele pode ter muitas coisas boas, mas também tem coisas que não são boas, diferentemente de Deus, diferentemente de Jesus, que trilham a sua jornada, que trilham a sua estrada numa única direção, dentro de um único caminho, olhando tudo, observando tudo, trabalhando por tudo e por todos. É assim que Emmanuel nos convida nessa fala, que a gente busque as criaturas que caminham no sentido de Deus, no sentido de Jesus, para que isso produza em nós, né, as diferenças, para que façamos isso, olhando para essas pessoas, mas principalmente pelas obras que elas executam ao longo da sua caminhada. Que essas obras nos sejam espelho e que elas sirvam de incentivo, de ânimo, para que realizemos no mesmo sentido. Por quê? Porque é pelas nossas obras que seremos conhecidos. Desejo que a paz e o amor do Mestre Jesus se mantenha presente em sua caminhada, em sua jornada. Desejo que as suas obras possam ser direcionadas no sentido do bem comum, do progresso, da evolução, sem egoísmo, sem orgulho, com humildade, com simplicidade, tudo pela caridade. Mais uma vez, que Jesus abençoe a sua caminhada e até uma próxima oportunidade.